Olá, pessoal, boa noite. Né? Esse é o nosso, estou dando início aqui ao nosso primeiro seminário de autoavaliação do PPG-SIM. Né? A gente conta com a participação de todos os alunos do programa, dos professores do programa, no contexto desse início, né? Hoje a gente vai ter, então, mais uma fala mesmo, né? Uma palestra, um pouco de uma palestra, uma conversa sobre a autoavaliação. E amanhã, toda a comissão de autoavaliação tem uma reunião com os alunos do programa para discutir o processo de autoavaliação do programa. Né? Esse é um processo fundamental, né, que faz parte, na verdade, de diretrizes, né, da CAPES em relação à avaliação dos programas. E então a gente está bem feliz de dar início a esse processo, né, ainda que a gente esteja já no fim do ano, mas a gente começa esse processo hoje, né, e ele continua na forma de estratégias, diretrizes, né, a partir do ano que vem, tá? Então, a mesa de hoje, né, essa nossa mesa virtual, ela vai ser composta por mim, como coordenador do programa, pelo professor Moisés, que é o presidente da comissão de autoavaliação, e pela professora Maria Ângela Spott Lopes Fujita, que é professora da Unesp, e ela é a nossa consultora externa na comissão de autoavaliação e tem bastante experiência em relação a esse assunto. Né? A Maria Ângela, se vocês tiverem a curiosidade de darem uma olhada no currículo dela, a experiência dela é muito vasta e muito grande, né? Ela já foi coordenadora de programa, ela já foi coordenadora de área do CNPq, de unidade acadêmica da Unesp, já foi pró-reitora de extensão, né? Enfim, é uma pessoa com uma larga experiência acadêmica e profissional, né? Então, eu estou chamando aqui o professor Moisés. Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite. E a professora Maria Ângela. Olá, boa noite. Satisfação estar aqui. A gente que agradece. Moisés, acho que se quiser falar alguma coisa, fazer alguma fala inicial antes da professora Maria Ângela. Obrigado. Então, agradecer a presença de todos aqui, em especial, então, todo mundo está acompanhando pelo YouTube, a comunidade do PPG-SIM. Como o professor Thiago colocou, a gente está fazendo, então, esse primeiro seminário de autoavaliação do PPG-SIM da URGS, e a ideia é que esse tipo de evento seja permanente dentro do programa, né, pensando nos desdobramentos, pensando também que esse primeiro evento, ele conta com um objetivo de sensibilização e compreensão do processo de autoavaliação, isso que a gente vai discutir aqui. Então, fica aqui o agradecimento especial a toda a comissão coordenadora do programa, a comissão de autoavaliação, que foi constituída especialmente, então, para começar esses trabalhos, né? Agradecer muito a presença aqui, então, da professora Maria Ângela Fujita, que tem nos auxiliado como consultora dentro das nossas reuniões de autoavaliação, a presença dos representantes discentes, que também têm participado muito, né, a Anne e a Andrea, dentro das reuniões da comissão, e esse engajamento que tem acontecido com os discentes, e já passar a palavra, então, para a professora Maria Ângela, né, para a gente poder trabalhar esses conteúdos, poder debater em relação à autoavaliação, todo esse processo novo que a gente vai compreendendo melhor agora. Muito obrigada, Moisés, muito obrigada, Thiago, pela introdução. E eu quero aqui deixar registrado que estou muito satisfeita de estar trabalhando na comissão de autoavaliação do PPG-SIM. É um programa novo e isso é muito importante para a área de ciência da informação no Brasil, e acredito que
o PPG-Sim, ele tem uma oportunidade maravilhosa de começar o seu quadriênio já com a incorporação da autoavaliação na ficha do programa. Isso é uma grande vantagem, né? Então, vocês já saem com essa grande vantagem, não é? Então, chamar atenção para isso. E eu participar dessa comissão, para mim, é uma oportunidade incrível, porque é a primeira vez que eu participo de uma comissão de autoavaliação, de um programa que não seja o meu, e que está começando, e eu me sinto como se voltasse no tempo e estivesse começando tudo de novo, que é o que eu gostaria mesmo de viver várias vezes, né? Quando dizem que a gente precisa viver várias vezes, mas não tem oportunidade, eu estou tendo essa oportunidade, né, de vivenciar esse momento mágico que é o começo de um programa de pós-graduação e participar desse planejamento, dessa motivação, dessa experiência incrível que é viver a construção coletiva de um programa de pós-graduação. Bom, então, sem mais delongas, né, eu vou introduzir aqui esse seminário que me foi solicitado e que eu faço com muita honra. O tema é a autoavaliação, esse é o tema principal desse seminário, mas eu acrescentei no título a autoavaliação para o planejamento do programa de pós-graduação. 2 pontos, a construção coletiva. E com esse intuito, então, vamos passar para o segundo slide, Tiago, por gentileza. Eu me baseei em 2 documentos importantes da CAPES, que vocês já conhecem. Um é realmente produzido pelo grupo de trabalho de autoavaliação da CAPES, e eles produziram um relatório muito fácil de ler, muito fácil de entender. Então, eu fiz todo o seminário de hoje para essa sensibilização. Eu usei esse relatório e usei também a palestra do professor Robert Verheyen, que está nesse grupo de trabalho, né, e que fez uma palestra para a Unesp há um tempo atrás, tá? Não muito distante do momento presente, tá? Bom, então nós vamos começar de ver, que é isso que é importante o programa observar, o que a CAPES pensa da autoavaliação, o que ela espera da autoavaliação. Então, veja que o começo é muito emblemático, né? Aqui, eles esperam uma mudança do foco do processo avaliativo, né? Ao invés da CAPES receber os resultados da autoavaliação realizadas pelos programas, ela deverá acompanhar como essa autoavaliação está sendo conduzida pelos programas de pós-graduação, né? Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber, né? E isso faz toda a diferença, porque o que vai na ficha do programa é a proposta da autoavaliação. Como será realizada a autoavaliação, né? E esse processo de autoavaliação, ele é contínuo, ele não é num momento isolado e depois não fazemos mais. Não, ele acompanha, nós vamos ver como que a avaliação persiste, né? Ela deve estar em todo o tempo do desenvolvimento do programa de pós-graduação.
Outra coisa que a CAPES pensa é que cada programa poderá propor um delineamento de autoavaliação apto a captar aspectos pertinentes à sua missão e seus objetivos, incluindo aqueles relativos à sua inserção no contexto social / internacional e as suas escolhas científicas específicas. Esse é uma informação muito relevante, porque o que eles querem ver é cada programa com o seu desenvolvimento próprio, com suas próprias características, sua própria missão, definida pelo próprio programa, e como ele se insere nesse contexto social e internacional. Quais foram as escolhas científicas específicas deles? Porque o programa ele é formado pelas pessoas, pelos pesquisadores, pelos discentes, pelo corpo docente e discente. Então, nós temos, cada um de nós temos nossas escolhas científicas específicas. E o conjunto delas é que vai definir esse contexto do programa. Então, para a CAPES saber disso, entender esse contexto é muito importante também. E isso vai realmente determinar como será feita essa autoavaliação, né? Um outro ponto muito interessante que vai ter que aparecer na autoavaliação é justamente esse processo de detectar pontos fortes e potencialidades e discriminar pontos fracos também, prevendo oportunidades e metas, né? Então, isso vem à nossa mente, poxa, peraí, então isso daqui é um SWOT, né? Sim, é um SWOT, tá? Quem não se lembra do SWOT? Quem já não participou de algumas oportunidades, né? De diagnóstico antes do planejamento estratégico, você aplica essa dinâmica, né? Que é o SWOT, né? E aí você estabelece oportunidades e metas a partir disso. Então, isso é uma coisa interessante para a comissão de autoavaliação observar. Tudo isso é do documento do grupo de autoavaliação, do grupo de trabalho da CAPES, tá? Então, eu estou chamando atenção para esses pontos, porque muitas vezes nos passa despercebido, mas é importante lembrar disso daí, tá? Outra situação, outro ponto importante que a CAPES espera ver são as metas, né? Toda a autoavaliação ela depende da fixação de metas, mas isso vocês já pensaram, né? Está dentro de um planejamento. Então, mas então, espera um pouco, a autoavaliação, ela vem antes do planejamento estratégico? Ela é concomitante? Ela é depois? Em que momento nós vamos fazer a autoavaliação? Então, nós vamos ver isso um pouco aqui mais para frente, mas vocês já perceberam que toda a avaliação precisa de metas, porque é com essas metas que nós vamos poder avaliar o quanto nós atingimos a meta e quanto nós não atingimos as metas, né? Esse estabelecimento de metas tem que ser feito com clareza para todos, tem que ser uma coisa aceita por todos, num processo colaborativo, para que todos do programa, ou a maior parte da comunidade acadêmica,
se sinta representada, né? Então, a autoavaliação é um processo de construção coletiva e solidária, porque todos os programas, certamente têm pontos fracos, mas certamente todos também têm pontos fortes. E oportunidades também, né? Oportunidades que podem apresentar possibilidades de metas. Aqui eu preciso estabelecer uma meta, eu preciso atingir isso, preciso construir aquilo, e todos precisam participar. Muito bem. E visto isso, né, o que a CAPES pensa também? Que tudo isso que foi elencado precisa estar articulado na ficha de avaliação, na qualificação da produção intelectual e na avaliação multidimensional. Então, esses pontos, né, essa autoavaliação precisa estar articulada, porque é um instrumento com o qual nós vamos trabalhar e demonstrar isso para a CAPES. Então, não são coisas separadas, não são coisas estanques, tá? Vamos ver aqui a ficha de avaliação. A ficha de avaliação, ela é um instrumento de avaliação da pós-graduação para a CAPES, sempre foi, tá? Isso daqui não é novidade, tá? Porém, eles aprimoraram esses instrumentos de avaliação. Vocês viram que a ficha de avaliação, não vou falar disso agora, porque não é o tema do seminário, desse seminário de sensibilização, mas chamar atenção para o fato de que esses instrumentos eles foram aprimorados, principalmente a ficha de avaliação, né? Então, nessa ficha de avaliação, que eles dividiram numa estrutura que eles entendem que seja mais simplificada, né? Ela está dividida em programa, formação e impacto na sociedade. Aqui, essa ficha tem a missão de valorizar a pós-graduação. E eles deixam bem claro que a missão da pós-graduação é formar recursos humanos, né, e avaliar o conhecimento que é produzido nesse processo de formação de mestres e doutores. Então, vejam que são duas situações que se articulam profundamente. O que eles querem ver, que esse processo de formação de um pesquisador seja acompanhado, sim, e seja não só acompanhado, mas seja o aluno seja partícipe da construção dessa produção de conhecimento. Um partícipe importante, um parceiro de pesquisa nas publicações, em todas elas, em todas, né? Então, esse é um ponto importante a ser destacado. Muito bem. O que tem a ver dentro da ficha do programa? Eu vou só destacar a autoavaliação. Vejam que 1.3 da ficha do programa, que é o primeiro quesito da ficha de avaliação, está lá o planejamento estratégico do programa, articulado com o planejamento estratégico da instituição, né? Porque essa infraestrutura da instituição certamente vai viabilizar a gestão do desenvolvimento futuro, vai dar condições, infraestrutura para que o programa possa fazer e atingir a missão, né? E os objetivos e metas que acompanham essa missão. Depois, o 1.4, ele quer ver ali, na ficha do programa, né, a CAPES quer ver ali os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente
e produção intelectual. Então, isso eu destaquei mesmo, deixei aqui para vocês verem o que eles querem, né? Então, é importante ter clareza disso, tá? E coloquei aí entre aspas, né, uma situação direta da CAPES, desse relatório do grupo de trabalho, que diz o seguinte: a autoavaliação constitui um relato detalhado por parte do programa sobre seus procedimentos e instrumentos de autoavaliação. Tá? Então, essa é uma perspectiva que vocês já têm que ter em mente, né, durante esse quadriênio. O outro instrumento de avaliação, os outros dois instrumentos de avaliação da pós-graduação pela CAPES, que foram aprimorados ou estão no processo de aprimoramento, haja visto a gente ainda não ter uma definição muito exata, né, da situação do qualis periódicos, né? Isso acho que ainda é um processo que ainda está se resolvendo, né? E nós temos aí, mas isso é uma meta da CAPES, eles estão trabalhando nisso e estão discutindo bastante com a comunidade. A avaliação multidimensional, eu coloquei aqui porque ela é a perspectiva da CAPES, a respeito desse instrumento de avaliação, né? E é interessante pensar nisso, né? Porque a autoavaliação também pode ser pensada dentro dessa perspectiva da avaliação multidimensional. Claro que ela tem uma perspectiva muito direcionada ao desenvolvimento do planejamento estratégico do programa, mas é só para destacar um pouco, né, que eles têm 5 dimensões que eles visam, né? Ensino em aprendizagem, internacionalização, produção de conhecimento, inovação e transferência de conhecimento, impacto e relevância econômica para a sociedade. Muito bem. Entrando no aspecto específico da autoavaliação, a CAPES deu ênfase a esse aprimoramento desse instrumento específico, né? E ela coloca que será um dos pontos analisados na nova ficha de avaliação, e que foi objeto desse grupo de trabalho que produziu esse relatório. E eles querem ver nessa autoavaliação de forma bem clara, né, e precisa, que a pós-graduação tem um planejamento. Isso não é novidade, tá? Desde que nós começamos o nosso programa de pós-graduação, já existia uma solicitação muito explícita da CAPES com relação a um planejamento. A gente precisava demonstrar um planejamento e precisava demonstrar como nós alcançamos determinadas metas. Mas nunca foi uma questão colocada como autoavaliação, né? Foi, mas nunca foi desenvolvida como está agora, né? Como um instrumento de avaliação implícito dentro da própria avaliação do programa. Então, o foco da autoavaliação é realmente que nós tenhamos um planejamento, né? E que nós saibamos como desenvolver esse planejamento, como atingir metas, e que sejamos críticos com relação a esse planejamento e ao seu desenvolvimento e consequentes resultados. Eles querem que nós saibamos onde nós vamos chegar e por que nós vamos chegar nesses resultados.
e o que isso significa para o desenvolvimento do programa. Então, nós precisamos ter uma dimensão bem acurada da autoavaliação. Bom, segundo Verheyen, né, a questão da autoavaliação está presente com mais ênfase agora, porque ele mesmo fala na palestra dele de que esse modelo de avaliação ele existiu quando não existe, quando a quantidade de programas era bem menor do que é hoje, né? Isso foi uma coisa que ele disse na palestra dele, né? E que hoje essa avaliação externa é precária de qualquer forma que se possa pensar, pela quantidade de programas que nós temos. Então, eles consideram que a avaliação de processos é fundamental, e não apenas de resultados, porque o que eles veem lá, até agora, né, na nossa ficha do programa, na ficha de avaliação, o que eles viram foram resultados, né? Resultados quantitativos, mais quantitativos do que qualitativos. Então, eles entendem que essa avaliação, essa autoavaliação, esse debruçar do programa no seu próprio desenvolvimento, tomar nas mãos o seu próprio desenvolvimento, saber como resolver problemas de forma crítica, de forma planejada, é o que eles consideram que é o mais importante, né? E outro ponto importante que o Verheyen fala, e que eu achei bastante significativo, é que os programas devem valorizar a formação de recursos humanos em relação à produção bibliográfica. Então, quando me lembro muito bem dessa ênfase na produção, no produtivismo, né? É importante isso, mas é importante se essa formação estiver presente. Isso é fundamental para eles. Se isso estiver entrelaçado, aí sim é importante para eles. Tá? Não cabe mais uma produção vazia, né, estéril, sem a participação, sem o ensino e aprendizagem, né? É preciso demonstrar de forma inequívoca que essa produção bibliográfica vai estar consequência de uma formação, né? Existem formas de trabalhar isso. Existem formas. Cada programa deve pensar nisso, deve propiciar como se diz, esse ambiente, eu digo que deve existir em cada programa um ambiente de autossustentável para que isso ocorra. Deve existir uma sustentabilidade de condições não só físicas, mas ideológicas, principalmente ideológicas, né? Essa ideologia do programa tem que estar presente nisso, né? Também ele citou que a necessidade de articular a avaliação com a tomada de decisões de melhoria, né? E ter experiência internacional. Quando a gente pensa em experiência internacional, a gente acha que é só isso, mas a experiência internacional, ela advém, muitas vezes, do envolvimento de alunos, do corpo discente, porque esse aluno pode, por exemplo, ter uma bolsa, né, sanduíche, estabelecer uma parceria importante. Então, vejam que uma coisa está entrelaçada na outra, não está isolada, né? E essas coisas não acontecem isoladamente, na verdade. Então,
A autoavaliação, segundo Verheyen, é uma reflexão permanente e construtiva, como eu já frisei anteriormente, com os objetivos de conhecer potencialidades, detectar fragilidades, criar alternativas. O papel da autoavaliação, portanto, é fundamentar a construção do plano, ou do planejamento. Representa uma ação do plano e serve para monitorar e avaliar a implementação do plano. Nós chegamos aqui num momento estratégico, né, dessa palestra. Monitorar e avaliar a implementação do plano. Então, vamos lá para a gente pensar aqui nessa questão de avaliação. Quando que a gente faz uma avaliação? Antes, durante ou após? Então, a avaliação, ela está presente nesses três momentos, né? Ela é permanente, por isso que ela é permanente, tá? Então, a avaliação é o monitoramento do andamento para verificar o desempenho das ações e estratégias selecionadas para execução com enfoque nos objetivos. A avaliação ainda é que deverá verificar se os resultados aferidos após a execução dessas estratégias atingiram as metas fixadas. Então, vejam aqui, eu trouxe uma imagem, né, uma figura, um design simples, né, do que como nós devemos pensar essa avaliação. A literatura de avaliação, ela diz que os momentos de avaliação são distintos, né, um do outro, e eles são conhecidos como avaliação anterior à implementação, certo? Então, a implementação é o momento central, né, do planejamento, tá? E você tem uma avaliação anterior a essa implementação e uma avaliação posterior à implementação. Mas, durante a implementação, você tem uma avaliação de monitoramento, tá? Essa avaliação de monitoramento, nós vamos explicar um pouquinho como é que isso se coloca, tá? Bom, o relatório da CAPES considera o monitoramento e o foco na formação discente duas etapas de operacionalização técnica da autoavaliação. Esse monitoramento da qualidade do programa inclui o processo formativo, a produção de conhecimento, a atuação e impacto político, educacional, econômico e social. Olha, vou abrir um parênteses aqui para falar desse monitoramento do processo formativo. Nós temos, todo ano, ingressam candidatos muito contentes, muito felizes, com seus orientadores também muito satisfeitos e, assim, ansiosos por desenvolver projetos de pesquisa com esses alunos que ingressaram no edital recém-lançado, participaram da avaliação desses projetos. Então, existe toda uma expectativa desse aluno chegar até o fim na defesa. Essa é uma expectativa muito esperada, né? Ansiosamente sonhada por esse aluno, né? E também pelo professor, desejada pelo professor. Então, nós vamos fazer de tudo. Mas, quem já não passou como orientador, ou como, não digo os alunos, porque não é isso que o aluno pensa, mas todo orientador já passou por um processo
em que o aluno chega num determinado momento e ele sente um peso grande, né, para desenvolver as coisas. Então, é um momento que entra um monitoramento muito de perto, tanto dos orientadores quanto desses alunos, né? Um acompanhamento muito próximo, né? Muito ao pé do fogo, né? Usando uma expressão assim brincalhona, jocosa, mas que é importante a gente ter, né? A coordenação, o conselho do programa precisa ter um olhar carinhoso, solidário para essas situações, né? Tentar evitar ao máximo a evasão, né? Isso é uma meta, né? É uma meta importante da formação, tá? Então, abrindo esse parênteses, agora eu vou fechar esse parênteses, né? Também a questão do impacto político, educacional, econômico e social, porque nós temos responsabilidades muito sérias com os pesquisadores que nós formamos. Para onde eles vão? Não é só defender uma tese, não é só desenvolver uma pesquisa, não é só publicar. É mais do que isso. É formar um pesquisador que vai ocupar um lugar futuramente, e é isso que a CAPES e nós do programa desejamos para os nossos alunos. Que eles integrem outros programas de pós-graduação, que eles também sejam formadores de pesquisadores no futuro, que eles aprendam no programa não só a desenvolver um projeto, mas a ser um pesquisador pleno, que capta recurso, que publica artigos em periódicos estrangeiros, que publica artigos em bons periódicos e em periódicos formativos da nossa área, que participe dos órgãos das nossas sociedades científicas, né? Isso faz parte da formação. É uma formação que eu considero bastante integral, né? Integral e íntegra, né? Não se trata de só defender uma tese, mas de formar um pesquisador, né? E isso realmente é muito importante, né? Hoje, por exemplo, atualmente eu considero que os meus egressos são a minha família, né? São os meus filhos, e eu cuido deles de perto. Eu tenho egressos que já estão como pesquisadores já há mais de 10 anos, né? E eu acompanho até hoje, né? Eu tenho essa preocupação com eles, né? E eles quando eles precisam, eles vêm me pedir orientação, e eu faço isso com a maior alegria, né? E eu também aprendo com eles, né? Porque, claro, existe uma evolução aí, né? Mas, enfim, nós, a partir dessa operacionalização técnica da autoavaliação, o grupo de trabalho sugere uma sequência de etapas, né? Isso daqui está no relatório, né? Vocês podem ver isso daí. Então, começa lá, isso daqui é uma escadinha, né? Vocês podem ver, eu coloquei de propósito uma escadinha, né? Não dá para pular degrau aqui, viu? Não se esqueçam disso, nós temos que subir todos os degraus, às vezes a gente tem que parar em um, tá? Então, o primeiro degrau é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A comissão de autoavaliação, junto com o conselho do programa, está
discutindo políticas do programa, e eu gosto de falar desse tema política, né? A política é muito importante porque ela vai trabalhar todas as propostas, os interesses, juntar os interesses, e os interesses são importantes, né? Mesmo que desafiadores. Depois nós temos a implementação de procedimentos, a divulgação de resultados, o uso dos resultados e a meta-avaliação, tá? Que é o último degrau, nós vamos falar dela, né? Meta-avaliação. Vocês vão ver na meta-avaliação por que a autoavaliação é importante. Bom, então, primeira etapa, né? Primeiro degrau, preparação, é onde nós estamos. Veja bem, constituição da equipe de coordenação. Então, a comissão de autoavaliação foi montada pelo conselho do programa. Agora nós estamos na sensibilização, nós estamos nessa etapa de sensibilização, e vamos para a etapa, né? Agora a proposta é ir para a etapa de planejamento. Aqui no planejamento, né, uma etapa grande essa do planejamento, está dentro da preparação, hein? Tá? Então, dentro do planejamento, eles pedem uma definição de aspectos políticos da autoavaliação, e eles citam, né, quais seriam esses itens políticos da autoavaliação. Primeiro, definição dos princípios, definição do que será avaliado para representar qualidade, definição das abordagens de avaliação, definição dos indicadores e critérios a serem adotados, definição dos usos dos resultados e definição da periodicidade da coleta de dados. Vejam que a coleta de dados é um dos aspectos aqui do planejamento, né? Tá? Então, a coleta de dados, ela é definida após definir tudo isso antes, tá? Bom, no planejamento, eu fiz questão de colocar tudo aqui, porque isso é uma parte muito importante, tá? O planejamento. Quais serão os princípios de autoavaliação adotados pelo programa? Quais serão os aspectos a serem avaliados para representar a qualidade do programa? E eles frisam o seguinte: a qualidade é um conceito que não tem uma definição única, né? E isso vai precisar ser discutido pelo programa. Qual é a qualidade que nós queremos ter? Então, essa é a situação que tem que ser mais discutida, né? Além disso, né, cada curso deve definir com clareza a missão e o planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico tem que ter as metas e objetivos de médio e longo prazos. Observem que eles não colocaram curto prazo, tá? É médio e longo prazo. E eles frisam: é aqui que fica impressa a identidade do programa, tá? Sem dúvida nenhuma que essa é uma questão importantíssima. É também necessária a vinculação com o planejamento da instituição e recomendável que seja feito um diálogo com os quesitos e itens da avaliação externa da CAPES. Tiago, Moisés, eu estou ainda com tempo, por favor, me digam. Tranquilo, Maria. Pode continuar. Posso continuar? Né? Tá.
Eu não vou demorar muito, tá? Eu tô... Até porque é importante, né? Porque eles têm que, os alunos, enfim, todo mundo que está assistindo tem que se animar para fazer pergunta, né? Eu já notei bastante coisa. Eu também, isso é importante. Então tá, eu vou continuar aqui. Nós não temos há muitos mais slides, mas eu gosto de falar um pouco, elocubrar um pouco algumas coisas que eu tenho na minha cabeça, que vem à minha mente na hora que eu estou falando. Então, eu acho que isso ilustra alguns itens, né? E fica mais visível para vocês o que é importante, né, nisso tudo. Bom, então, continuando, o momento que eu vou tomar um copo d'água. Eu fiquei muito, muito curiosa, né, e também, ao mesmo tempo, eu fiquei contente de ver que a CAPES ela está valorizando muito essa questão da identidade do programa. Então, é um ponto importante que salta aos olhos e à nossa mente de que cada programa é visto pela CAPES de maneira única, né, dentro daquela identidade. Quem vai estabelecer essa identidade é o próprio programa, é uma oportunidade ímpar, porque antes, o que nós vivenciamos é que existia um enquadramento muito específico, e quem não se enquadrasse naquilo não conseguia fazer as coisas. Então, eu vejo aqui uma abertura, confesso para vocês, uma abertura muito oportuna, né? Uma janela muito boa para os programas mostrarem do que eles são capazes dentro do seu próprio contexto, né? E isso é valorizar a regionalidade, isso é valorizar o contexto econômico de cada programa, o contexto político, o contexto social, e entender que o Brasil não pode ser modelado, né, dentro de um modelo próprio, né, um modelo feito, um modelo cartesiano. Não dá para pensar dessa forma, né? Nós só podemos ser inovadores, nós só podemos criar coisas com qualidade se nós trabalharmos dentro do nosso próprio potencial, né? E descobrir esse potencial e valorizar esse potencial é o que o programa tem de melhor agora nas suas mãos. É uma oportunidade fantástica, tá, que se coloca, né? Outra coisa do planejamento é que esse planejamento do programa tem que se ancorar no planejamento da instituição. Então, precisa cobrar da instituição o planejamento dela, né? Qual é o planejamento da instituição? Onde que a pós-graduação está inserida, né, nesse planejamento da instituição, né? E precisa ter um diálogo aí com isso, né? Precisa haver um diálogo. Por exemplo, a Unesp nunca foi entendida pela CAPES até então como uma universidade multicampus. E essa é a nossa força, né? De nós estarmos em 26 cidades do interior do estado de São Paulo. Nós não estamos na capital, nós estamos em todos os pontos do estado de São Paulo, desde o Pontal do Paranapanema até a ponta lá que vai perto do Rio de Janeiro e depois embaixo, próximo do Vale do Ribeira. Então, nós cobrimos todo o estado de São Paulo e somos 34 unidades universitárias
e somos diferentes, né? Então, quando falam, nossa, mas nós somos heterogêneos, isso não é ruim. Pelo contrário, isso é bom, porque cada programa, dentro da sua especialidade, dentro da sua área, poderá desenvolver propostas de desenvolvimento político, econômico, tecnológico para cada região. Algumas bem desenvolvidas, outras não. Por exemplo, Sorocaba é uma cidade que está numa região que é considerado polo tecnológico do estado de São Paulo, que é próximo de Campinas. E ali eles têm um programa de pós-graduação de mecatrônica. Então, isso faz parte da identidade deles, daquela unidade. Então, para nós, né, isso, considerar essa situação é muito bom para nós, tá? E eu, com certeza, para todos os programas de pós-graduação em ciência da informação, quais são as peculiaridades da ciência da informação, qual é o potencial da ciência da informação, o que ela pode acrescentar. Então, a área de ciência da informação também tem sua própria potencialidade. Bom, dentro do planejamento também está a definição das abordagens de avaliação. Tá? Essa abordagem de avaliação, a gente merece um estudo, né? De como eu vou incluir uma metodologia, como nós vamos desenvolver essa avaliação. Isso está dentro do planejamento, né? Definir em que etapas que essa avaliação vai atuar e como ela atuará, né, no planejamento. Nós temos também aí, destacando, né, o que esse grupo de trabalho destaca, eles consideram que no planejamento é possível traçar abordagens com foco no aluno, no evadido, no egresso, no professor, no corpo técnico e fazer seminários periódicos de avaliação, entre outras abordagens. Então, vocês veem que o leque de abordagens é grande, né? Não é pequeno, tá? Nós temos aí vários pontos que eles consideram abordagens dentro do planejamento, né? Outra é a definição dos critérios de avaliação e a escala de avaliação a ser adotada, que é uma escala qualitativa e quantitativa também, né? Como nós vamos adotar, que escala será essa, né? O que será considerado ruim, insatisfatório, bom, quantos níveis a escala de avaliação deve ter, também pode ser definido de um modo bem claro, de preferência, né? E definir os usos desses resultados. Também as decisões dependem dos resultados da avaliação, certamente, né? Eles vão influenciar nessas decisões. E é isso que a CAPES quer, né? O que está acontecendo, quais são as medidas de avaliação, o que aconteceu quando se aplicou essas medidas de avaliação, se o foco foi o aluno, se tem evasão, por que aconteceu a evasão, procurar saber por quê, com o professor, não no intuito de fazer um inquérito, né? Mas no intuito de apoio, de sustentabilidade, de prever que isso não mais aconteça, de ajudar o professor, porque o professor, quando acontece isso, ele fica muito chateado, ele fica muito desanimado, o aluno também. Imagine a carga que o aluno carrega de ter saído do programa sem tê-lo finalizado. Então, são coisas importantes, né? Que decisões nós vamos tomar? Quem vai tomar essa decisão?
como elas serão implementadas e como serão principalmente acompanhadas e avaliadas. Isso depende também muito da periodicidade que se faz essa coleta de dados, né? As outras etapas, após o planejamento, né, são elas próprias: implementação, divulgação dos resultados e a meta-avaliação. Na questão da implementação, ela é feita de acordo com o projeto e, durante a implementação, como eu já disse, tem que ser feito o monitoramento. Essa divulgação dos resultados deve ser feita em tempo, né? Não depois, não que passou todo o tempo. Nossa, esse resultado aqui, puxa, se eu tivesse visto, eu poderia ter tomado uma decisão, eu poderia ter mudado um pouco as coisas, enfim. Então, esses resultados, eles não podem ser divulgados no final, ou quando ninguém, depois que entrega o relatório, enfim. Existem possibilidades que mostram que você pode divulgar os resultados antes que finalize, né, essa avaliação quadrienal. E a meta-avaliação? O que significa essa meta-avaliação, né? Bom, isso é muito interessante, por isso que eu abri um espaço para meta-avaliação, né? Primeiro, que meta, o nome já diz, né? Meta é a avaliação do processo de autoavaliação. Tá, né? Simplesmente isso. Tá bom? E ela tem 3 etapas, né? Essa meta-avaliação, ela vai olhar para essa política, para essas políticas e para a preparação. Então, o que a meta-avaliação vai olhar? Né? O que ela vai se preocupar? Né? Com o que ela vai se preocupar nessa avaliação do processo de autoavaliação? Que essa etapa de política e preparação, que é aquela primeira etapa, né, que a gente falou, onde está o planejamento, né, ela precisa ter, para ser bem desenvolvida, ela precisa ter uma concepção. Ela precisa envolver as pessoas, sensibilizá-las para os aspectos políticos, técnicos e culturais da autoavaliação. Esse termo cultural é um ponto sensível, né? A gente ouve falar de autoavaliação, é muito bom e tal. É como você usar um software, tá? Vocês já participaram do uso de um software qualquer, que vocês precisam trabalhar com ele, e o seu trabalho depende disso? Enfim, você apanha no começo porque você precisa adquirir uma cultura daquele software, né? Uma cultura de trabalho com aquele software. Então, essa cultura da autoavaliação também precisa existir. As pessoas precisam assimilar essa cultura, introjetarem essa cultura da autoavaliação. Falar é fácil, né? Lembra-se desse provérbio? Falar é fácil, fazer é que são elas. Então, essa introjeção da cultura de autoavaliação precisa ser feita. E por isso que eu digo que o programa de vocês é um programa felizardo, porque vocês estão começando tudo. Então, isso vai ser fácil adquirir essa cultura, tá? Difícil vai ser para os programas são mais antigos, né? Como introduzir essa cultura? Então, essa é uma tarefa importante para vocês. Outra coisa que se espera aqui, o que a meta-avaliação vai observar,
é que essa etapa 1, ela tem que realizar um diagnóstico. E eu achei bastante importante isso daí, esse diagnóstico, que vai identificar pontos fortes e pontos fracos do programa a partir da avaliação CAPES do quadriênio anterior, coisa que vocês não têm, que vocês já me avisaram, que vocês estão começando o quadriênio, né? Então, o que fazer agora? Eu vejo como uma coisa positiva, como eu disse lá no começo da palestra, estou dizendo, reafirmando agora, né? Vocês não têm essa avaliação do quadriênio anterior, mas vocês têm o quê? Vocês têm o corpo docente e o corpo discente. Como que vocês vão fazer o diagnóstico? A partir de vocês mesmos, tá? Essa autoavaliação vai ter como ponto de partida vocês, o trabalho de vocês, o potencial de vocês, né? É isso que vai ser diagnosticado. E aqui, nessa etapa, a meta-avaliação espera ver um pré-plano de autoavaliação. Na etapa de implementação, o que a meta-avaliação vai procurar? Verificar que a implementação de procedimentos foi bem desenvolvida, possui métodos e instrumentos especificados de acordo com a concepção adotada, lá na primeira etapa, né? Critérios e indicadores que monitorem a qualidade da formação discente, que agrega, sistematiza e analisa dados, gerando informações qualitativas e quantitativas sobre o programa. Na etapa 3, de disseminação e uso dos resultados, vejo que tem mais itens aqui, essa etapa 3 terá que ser bem desenvolvida, realiza autoanálise crítica a partir das informações qualitativas e quantitativas geradas nas etapas anteriores. Discute e problematiza as informações, identificando o rol de mudanças e inovações a serem implementadas, subsidiando o planejamento estratégico. Elabora relato descritivo, contendo síntese de todo o processo de autoavaliação desenvolvido. Divulga o relato na página do programa. Então, vejam que o seminário já está lá na página do programa, né? Mas tudo tem que ficar na página do programa. Posta informações a serem solicitadas no sistema CAPES, ou seja, no Sucupira. E, finalmente, eles dão uma receitinha de bolo, né? Que é o conteúdo desse projeto de avaliação que eles esperam ver. Então, começa pelas estratégias, o método, citando técnicas, instrumentos, formas de análise, cronograma, recursos, equipe, as responsabilidades de cada um, as formas de disseminação dos resultados e o monitoramento do uso de resultados. Aqui, finalmente, eles trazem recomendações no final do relatório, que eu achei bastante interessantes, né? Eles recomendam que vocês incluam na plataforma Sucupira uma janela para o relato detalhado por parte do programa sobre sua metodologia de autoavaliação. E a comissão de autoavaliação vai ter um papel importantíssimo nisso. Então, tem que começar já, né? Porque o Sucupira ele tem que ser alimentado todos os dias, né? Produzir um documento de orientação que aborde o conceito da autoavaliação e que apresente questões, procedimentos, instrumentos que o programa pode, se quiser, adotar ou modificar. Aqui eles
eles até mencionam que se pode considerar a tradução de manuais já existentes, como esse de Kells, que está lá, né? Eles dão uma bibliografia referencial de pessoas que publicaram sobre autoavaliação. E também sociedades científicas também que publicaram, né? Envolver a instituição, especialmente o pró-reitor de pós-graduação, na promoção e no desenvolvimento dos processos de autoavaliação. Provavelmente, a pró-reitoria de pós-graduação da universidade de vocês já deve ter uma comissão de autoavaliação aí, orientando e tudo mais. Sensibilizar entidades acadêmicas sobre o valor da autoavaliação e a importância de apoio, ajuda, a divulgação e incentivo do processo. Uma coisa que eles sugerem também é realizar visitas a outros programas, tanto para orientar o processo avaliativo, quanto para realizar sua avaliação externa, transformando-as em um apoio dos programas mais experientes aos iniciantes. Por certo que existem programas perto de vocês, dentro da própria universidade, que são mais experientes, que podem ajudar. E eu já sei que tem mesmo um apoio considerável do PPG-Com, né, nessa empreitada de vocês. Então, isso é muito importante. Eles também recomendam promover seminários regionais, periódicos, né, com a presença de coordenadores de programas de pós-graduação, especialistas em autoavaliação e representantes da CAPES, visando promover orientações e a troca de experiências. Incluir a avaliação da autoavaliação como item da ficha de avaliação da CAPES, no componente do quesito proposta, e dar peso a esse referido quesito. Aqui estão as referências que eu já mencionei, né? Mas se vocês entrarem lá na CAPES, na autoavaliação, vocês vão encontrar muito material para se basear e fazer essa proposta. Bom, de modo geral, nós tocamos em todos os pontos da autoavaliação, qual é o efeito dessa autoavaliação no programa, né? Então, agora, eu acho que a gente pode passar para a interação, né, com vocês e tentar discutir algumas propostas, manifestações, discutir com vocês vários outros pontos. Muito obrigado pela assistência. A gente que agradece, né? Eu, por enquanto, aqui, Moisés, eu não vi nenhuma pergunta aqui, né? Eu vi mais, na verdade, um comentário que a Bruna fez, né? Eu vou até colocar o comentário na tela, que ela fala um pouco a respeito da questão da evasão. Sim. A questão do monitoramento da evasão, né? Que eu acho que é uma questão. Eu aviso que eu tô. A minha internet não tá boa. Começou a falhar agora. Espera lá. Pronto. Ela consegui colocar. Esse foi o comentário dela, né? Em relação à questão da evasão, né? Eu acho assim, a evasão ela é um problema. Eu acho que o Thiago travou. Pode ser, né? Qual é a pergunta da... Eu vou separar aqui para ti. Uhum. Sim, pois não. Aqui consegue verificar o chat privado ao lado? Sim, eu estou aqui já. Aqui está a pergunta. Deixa eu ver aqui. Uhum. Um momento.
Eu não, A questão principal, ela... Fale. Tá no chat, né? Você fala... Isso, eu separei dos comentários aqui para o chat privado, que consegue observar a pergunta, né? Que tem relação com a ausência de monitoramento sobre as questões de evasão, né? Até que ponto que é uma questão que nos afeta tanto ao nível de graduação quanto a pós também, né? Eu acho que a evasão é uma grande questão que tem que ser sempre verificada, né? É uma questão complexa, né? Ela envolve diversos fatores, né? Consegue enxergar, Maria Ângela? Eu não tô enxergando, porque tá travada a minha tela aqui. Eu caí. Eu fui responder e caí. Eu acho assim, né? O Moisés tem essa experiência também, a gente está os dois em 2 programas de pós-graduação, né? Então a gente tem muito a realidade distinta de um e de outro. O que eu queria dizer, assim, a evasão, ela é um problema da pós-graduação, ponto, né? E ela não é um problema de agora, né? Ela é um problema que já existe há bastante tempo, né, Maria Ângela? A gente sabe de todos os casos que eram de evasão da minha turma, da nossa época, enfim. Não foram muitos, foram alguns, né? Existe, né, estratégias para minimizar isso, né? A própria universidade tem uma questão do próprio acompanhamento psicológico, né? Isso já acontece há muito tempo, e isso é um acompanhamento muito importante, né? Eu tive um caso com uma aluna, não do PPG Sim, que, embora com todo o acompanhamento psicológico, ela não conseguiu, ela pediu desligamento, né? Enfim, então, isso é uma realidade da pós-graduação, né? A própria associação dos alunos, né, de pós-graduação, eles têm um grupo de trabalho sobre a questão da depressão na pós-graduação, né? Então, como isso influencia o processo de formação dos alunos. Até seria uma coisa, a gente pensando aí no projeto, né, Moisés, seria uma coisa para a gente colocar no projeto. É uma coisa mais comum do que se imagina, inclusive, né? E aí tentar, porque o que acontece, né, e aí é um erro um pouco no comentário da Bruna, é que não é uma responsabilidade do orientador, única e exclusivamente, ela é uma responsabilidade, como tudo, né, ela é uma responsabilidade que é dialógica, a responsabilidade é do orientador e também é do aluno, né, porque o aluno também tem que procurar o professor quando ele tem problema, quando ele tem alguma coisa, ou procurar o programa, né, até, enfim, o próprio PGSim já teve alguns casos, mas esses casos foram muito bem trabalhados, né? Teve todo um acompanhamento em relação a isso, mesmo sem existir ainda, né, a questão da autoavaliação. Então, eu acho que nesse caso, a gente consegue, no próprio projeto, e aí no instrumento que a gente vai utilizar para o processo de autoavaliação, a gente consegue, digamos assim, construir, né, para tentar auxiliar na evasão, né, porque, embora ela não seja grandiosa do ponto de vista da pós-graduação, se a gente comparar com a graduação, que é o problema maior, mas ela acontece, né, e ela causa muita frustração para o aluno, para o orientador, né, para o próprio programa, né, porque isso é uma coisa que vai ser, evidentemente, colocada no relatório do Sucupira, né, então eu acho que essa é uma questão que a gente tem que endereçar na autoavaliação, justamente nesse contexto que a Maria Ângela destaca, de que a gente está começando, né, a gente não tem a avaliação passada, né? E, inclusive, a gente vai ficar numa situação muito curiosa, porque a gente vai ser avaliado só por 2 anos agora, né? Então, e o que dá a entender, assim, eu assisti bastante vídeo desses da comissão de avaliação, né, do departamento de avaliação da CAPES, que dá a entender que a gente vai sair com uma nota. Eu não sei qual nota vai ser essa, inclusive, mas a gente vai sair com uma nota mesmo que a gente só vai ser avaliado metade do quadriênio. Então, bem a verdade, o nosso programa, ele vai, na sua implantação, ele vai começar com todo o processo novo, né? A gente já vai pegar toda a ficha, porque, na verdade, a ficha agora é uma ficha adaptada, né? Digamos assim, no meio, metade do processo antigo, metade do processo novo. A gente vai pegar a ficha inteira do processo novo, né? Que a autoavaliação é um desses itens fundamentais ali, principalmente nesse primeiro item da proposta, que era um item, né, Maria Ângela, anterior, que ele quase não tem peso nenhum na avaliação. E agora ele tem
tem um peso importante do texto. Tem um peso. Né? Ele era quase um proforma anteriormente, né? Era. A produção era 70% da nota, né? Sim. E a nota da produção vai ser diluída agora, né? Então, essas são coisas que no projeto da autoavaliação a gente tem que pensar, e está muito claro isso na implantação, e aí, lógico, como que a gente alimenta isso na própria proposta em relação ao Sucupira, né, em relação à avaliação. E, se vocês me permitem dizer, a evasão, ela é a ponta do iceberg, tá? Atrás dessa evasão existe, se ela existir, existem outros problemas também que vêm com essa questão da evasão. E muitas vezes os programas são pegos de surpresa, mas por que essa evasão? O que aconteceu? Mas depois que aconteceu. Então, existem formas, existem propostas que você alivia certas coisas, que você pode acompanhar e monitorar para evitar a evasão, né? Então, da parte de todos. Então, por exemplo, da parte do conselho do programa, algumas medidas simples podem ser adotadas, né? Da parte do orientador também e da parte do aluno também. Então, por exemplo, da parte do programa, é fundamental que o programa ele faça palestras informativas antes para os candidatos à seleção, para explicar o que é o programa, o que significa pós-graduação, o que significam as linhas, o que cada linha faz, o que cada linha estuda, quais são as publicações, mostrar o que é um currículo Lattes. Embora a gente acredite que o currículo Lattes é muito difundido, tem pessoas que entram na pós-graduação não entendendo muito bem o peso do currículo Lattes na vida da pós-graduação, né? Então, o que significa isso para eles? Principalmente para o mestrado, que é a primeira etapa, né, da pós-graduação, isso é significativo. E depois, quando a pessoa ingressa, quando o aluno ingressa, então fazer seminários de acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa junto com o orientador e o aluno, seminários de linhas de pesquisa internos importantes, né? Fazer com que eles dá voz ao aluno para que ele fale um pouco da pesquisa, porque no momento que ele consegue falar, verbalizar aquilo que se pretende na pesquisa, ele pode próprio tomar mais consciência, não da própria voz, mas tomar consciência do que ele está fazendo e para onde ele vai. E aí se expor numa proposta de autoavaliação também, porque os seminários de apresentação das pesquisas nada mais do que são seminários de autoavaliação do desenvolvimento das pesquisas desses discentes, né? E acompanhados dos seus orientadores. Então, são medidas muito simples que podem ser feitas, podem ser realizadas durante o desenvolvimento da formação desse pesquisador. E isso tem um grande efeito lá na frente. A própria situação dele ir para uma sala de aula de graduação junto com o orientador, né, que a gente chama... Oi, Tiago. Eu digo assim, essa questão do acompanhamento do aluno é muito importante, né? Então, eu acho assim, por exemplo, quando você percebe ele um pouco disperso, o estágio de docência auxilia ele a trazer ele de volta, ele voltar a ter interesse. Isso. Motivá-lo, né? Criar condições. Porque se ele fica isolado na casa dele, ao contrário do que nós pensamos, o fato dele sentar para escrever não significa que ele, de fato, vai produzir uma pesquisa relevante ou que tenha pontos interessantes.
não, o isolamento não é bom. É importante que ele desenvolva as coisas falando da própria pesquisa, discutindo a pesquisa. Tem orientadores que têm vários estilos de orientação, né? Mas é importante que o orientador faça parte dele no sentido de verificar, de se tornar um parceiro. Olha, o que está acontecendo? Você não me respondeu o e-mail, ou se ele manda e-mail todos os dias. Isso são sintomas da situação dele, né? Então, estar atento, né? O orientador precisa estar atento, assim como o aluno. Isso eu evita acho... muita coisa. Eu acho que isso é especialmente importante, até acompanhando aqui os comentários dos alunos, e os alunos e professores estão dialogando aqui nos nossos comentários, em relação, especialmente importante hoje, que nós temos um campus virtual, né? Nós não estamos fisicamente na Fabico, mas o contato que nós já tínhamos por e-mail, enfim, agora se tornou mais intenso, e isso é especialmente importante para as pessoas não se isolarem também. Eu acho que essa fala é muito importante para a gente levar em consideração. E na sua fala, professora Maria Ângela, eu acho que uma coisa que eu ressalto, que ficou bem evidente assim, na sua fala, essa capacidade de trazer todos esses conhecimentos técnicos, e a gente sempre lendo os documentos, enfim, sempre tem alguma coisa a apontar, e eu fiz diversos apontamentos aqui da sua fala, e ao mesmo tempo que traz essa visão humana também, porque isso também traz o propósito do porquê nós, professores, alunos, estamos na pós-graduação, o porquê nós estamos fazendo, e nos motiva a continuar com os projetos, com as pesquisas, enfim. Essa finalidade humana é o ponto mais importante que a CAPES quer ver nos programas de pós-graduação, né? Que é a formação humana, né? Dentro da área. E depois dessa trajetória que eu tive, que eu aprendi muito com os meus alunos de mestrado, de doutorado, continuo aprendendo, agora eu estou orientando pós-doutorado também, e cada um deles é diferente. Não dá para você ter um modelão de orientação, né? A gente tem que se envolver com o orientando, né? Tem que fazer parte da vida dele. Às vezes, eu acabei de formar uma aluna de doutorado agora, né? E ela passou por um processo bastante doloroso, né? No ano passado, após a qualificação, o irmão dela, o irmão mais velho dela, faleceu num desastre de carro, um desastre automobilístico muito grave. E ela me ligou disso, que ela estava muito triste falando disso e tal, e tudo bem, né? Ela era uma pessoa extremamente ativa no grupo de pesquisa, a gente conversava quase todo dia por WhatsApp, ou às vezes até ela me ligava toda manhã, uma pessoa presente mesmo, eu fui presente para ela também. E tudo que eu fazia, a gente fazia junto. De repente, ela entrou num silêncio profundo, né? E eu não percebi isso, porque foi depois da qualificação, e era outubro. Então, quer dizer que novembro, aquela correria, né? Para lá, para cá, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê. Quando eu lembrei, em dezembro, eu pensei, nossa, mas a Luciana não falou mais comigo, né? Eu pensei, acho que ela está fazendo as correções da tese. Aí eu mandei e-mail, passou uma semana, nada de resposta. Passamos Natal, Ano Novo, eu não quis atropelar isso. Quando chegou em janeiro, eu já estava desesperada, porque eu não conseguia falar com ela, ela não respondia. Eu via que ela recebia o WhatsApp, eu via que ela recebia
as mensagens. Aí eu falei, não, eu não vou falar com o programa de pós-graduação agora, eu vou primeiro fazer um contato com a família dela. Então, eu descobri o telefone do marido dela e telefonei, ele é bibliotecário, foi meu ex-aluno também, né? Eles se conheceram quando eram bolsistas PIBIC e se casaram. Então, eu liguei e falei, Felipe, você sabe o que está acontecendo? Ele falou, professora, como vai? Tudo bem, não sei o que, tal. Eu falei, está acontecendo isso, a Luciana não responde mais nada, ela não está bem, eu falei para ele. Ela não está bem. Você tem que ver isso para mim, né? Dito e feito, né? Ela entrou num processo de depressão, síndrome do pânico, e ela não conseguia mais responder nada, não conseguia resolver os problemas mínimos da pesquisa. E aí eu fiz um acompanhamento com ela, né? Que culminou na defesa da tese dela, muito bem feita, inclusive, mas aquilo que eu esperava que fosse acontecer em março, que era o prazo, foi acontecer em agosto, né? É preciso entender certas coisas, né? O orientador precisa entender esse momento de fragilidade que os seus orientandos passam. Né? Nós temos prazos curtos, né? Se formos considerar todo um panorama da vida, né? Mas há coisas muito importantes que têm um valor inestimável, né? Que foi ver a formação dela como pesquisadora e o que isso significa para tudo, né? Quando ela fez a dedicatória da defesa de tese dela, da tese dela, ela resumiu tudo numa frase para mim, né? Um agradecimento que me calou fundo, né? Ela disse o seguinte, que com aquela pesquisa e com o processo de formação que ela passou, desde a iniciação científica, ela foi a única na família dela que fez um doutorado, a única na família que viajou para o exterior, a única na família que superou muitas coisas, né? E isso significava um avanço muito grande na vida dela, né? Foi uma superação de várias coisas. Então, quando você lê uma coisa assim, você entende o que significou a pós-graduação na vida de uma pessoa, né? É muita coisa, é muita coisa. Com certeza. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já passou, né? Com um aluno de que tu fica deprimido, né? Eu tive o caso que eu não consegui recuperar, mas eu tive o caso que eu consegui recuperar e defendeu. Hoje ela trabalha, ela é ativista do Tribunal de Contas, né? Então, e o mestrado ajudou muito ela, porque era um cargo de gestão superior, né? Então, esses casos de que o acompanhamento que o orientador faz é importante, né? E o acompanhamento que o programa também faz, né? Eu acho que é bem importante sinalizar isso, de que eu acho que é um papel dos dois, é um papel do orientador e é um papel do programa acompanhar o aluno, né? Comentar aqui essa questão de ter uma rede de acolhimento, né? Eu acho que uma rede de acolhimento dos alunos é uma coisa muito importante, ainda mais nesse contexto que a gente está, né? A gente está aqui com 30 alunos, então, com certeza a gente tem vários dos que ingressaram em 2020. Os meus alunos de 2020 eu vi uma vez presencialmente na seleção. Só todo o contato é virtual, é pelo Teams, pelo WhatsApp, enfim.
Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Digamos assim, desses alunos que vão ingressaram na pós-graduação na pandemia. E isso é um problema em todos os programas também, né? Então, eu acho que uma rede de acolhimento dos alunos, esse acompanhamento próximo dos orientadores e do programa, isso, eu acho que auxilia na diminuição da evasão, não é como um problema, né? Porque essencial, né? Eu não vejo ela como um problema, porque ainda não é, né? Mas eu acho assim, se a gente construir, inclusive no próprio processo de autoavaliação, isso vai ser muito bom. Isso vai ser, inclusive, muito bom para a própria avaliação do programa, né? Exatamente. A questão da importância que tem a proposta agora, né? A proposta, o acompanhamento do aluno, o acompanhamento do egresso, né? Então, isso tudo é muito importante. Olha, a valorização do ser humano e da formação desse ser humano na pós-graduação é fundamental para que ele se torne um pesquisador que valoriza o conjunto, o coletivo, que valoriza a solidariedade na pesquisa, que valoriza o trabalho coletivo e em equipe. Isso tudo faz todo sentido na pesquisa atual, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? É assim que a gente tem que ver, que nós somos pessoas, né? Então, quando eu vejo lá a publicação de alguém, eu tenho que pensar que aquele alguém, aquele pesquisador que obteve um grande fator impacto, ele teve problemas na vida dele, ele tem problemas, como todo mundo tem, e ele é uma pessoa humana também. Então, tem que haver uma sublimação dos nossos sentimentos que são importantes nessa construção do nosso próprio conhecimento junto com outras pessoas. Eu acho que essa é uma boa meta, e a CAPES está valorizando muito isso, né? Ficou bem claro isso naquele relatório. Eu acho que essa rede de acolhimento, como mencionado aqui também pelos alunos, a gente já percebe aqui o engajamento que eles tiveram para esse próprio evento, a participação, né? E isso é bonito de ver esse engajamento que já há com os alunos, esse sentimento também de pertencimento ao programa. E a partir daí também pode surgir esse núcleo, né? O núcleo do que vem a ser essa rede de acolhimento, que ela se torna ainda mais necessária hoje em dia com a gente trabalhando dessa forma remota. Né? Sim, sim. Isso é fundamental agora. É uma nova situação, isso não vai mudar em pouco tempo, de forma alguma, né? A gente sabe disso, que essa situação não é totalmente reversível, não é, né? Então, depois que nós superarmos essa pandemia, muita coisa vai mudar, ou já mudou, e a gente, quando chegar lá, a gente percebe que passamos por uma ruptura de costumes, né? Muito, muito grande, muito profunda. Sim, toda essa convergência para o digital que nós estamos vivendo, né? O comentário da Amanda aqui, interessante, né? Não sei, o Thiago está colocando em destaque, Thiago? Tem a ver com o que a gente vem conversando, né? Eu acho que também, eu vejo assim como, pegando a fala da professora Maria Ângela, que destacar que a autoavaliação é uma oportunidade que nós estamos tendo, que isso não é algo que tivemos antes, e que se a gente for ver exemplos, inclusive em outros países, alguns programas de pós-graduação não têm um processo de autoavaliação, então a gente tem uma oportunidade bem interessante de poder ver essas potencialidades, esses pontos fracos também, né, para a gente poder sempre melhorar.
Outra coisa que me destacou, e eu até anotei aqui, professora Maria Ângela, da sua fala, logo no início, quando começou a apresentar os slides, eu já fui anotando aqui a questão essa percepção que a avaliação, de forma geral, é precária, se a gente pensar nesse modelo standard, né, esse modelo normatizado. E porque a gente tem todas essas diferenças, né, essas diferenças econômicas, regionais, culturais, e num país com o tamanho do Brasil, isso se torna ainda, se demonstra ainda mais essas diferenças, né? E aí eu fiquei... Sim, sim. Não, é que essa questão da precariedade também tem a ver com os dados, né? São muitos dados quantitativos. Por exemplo, o PPG-Sim é um programa que tem 2 anos. Em um ano, a gente gerou 300 registros no Sucupira. Então, imagina isso, né, de cada programa. Né? Então, realmente, a avaliação sempre foi muito superficial. Né? Então, até a própria autoavaliação, ela é exatamente tentar um pouco e um pouco mais a fundo, numa questão mais qualitativa, né, da formação dos alunos, inclusive. Pode concluir, desculpa, mas era só esse dado, assim, por ter dimensão. É importante. E o que eu ia complementar era em relação a essa visão de todas as etapas que nós vamos passando nesse processo de autoavaliação, perceber que a gente está lá no primeiro degrau, mas também ter essa visão de perspectiva, né? Poder ver lá ao final como isso vai ter, então, essa oportunidade de contribuir para o programa, né, e por nós sermos um programa jovem, um programa novo, e a gente tem essa possibilidade de construir culturalmente desde o princípio, né, essas dificuldades que a professora Maria Ângela comentou de programas mais antigos, que às vezes precisam se reinventar, a gente está se inventando, né, a gente está fazendo isso pela primeira vez. Eu destacar uma coisa, assim, que aí eu acho importante, até para o nosso encaminhamento futuro em relação à autoavaliação, que a Maria Ângela destacou na fala dela, a questão do projeto e o desenvolvimento de política, né? A Maria Ângela adora falar de política, né? Eu também gosto. Tenho falado bastante isso na questão da organização no contexto da ecologia, né? Porque é uma coisa que a gente não faz, né? Assim como isso é um problema na ciência da informação, a questão da política da informação. Então, eu acho que o desenho da estratégia mesmo, né, não só mais a ficha que a gente vai utilizar, né, ou como essa ficha vai ser aplicada, que isso também é importante, mas eu digo assim, exatamente, o desenho da política é fundamental a participação dos alunos. E é justamente tão fundamental que é por isso que amanhã, né, essa reunião com os alunos vai ser importante, mas que fique claro para eles que é a primeira reunião de várias que vão acontecer à medida que o processo for avançando, à medida que a gente tiver mais desenhado as diretrizes, à medida que a gente tiver um projeto, esse projeto discutir com todos os professores, com todos os alunos, né? Então, porque tem que ser um projeto coletivo, porque justamente existe a questão porque precisa ser implantado. Não adianta ser uma coisa do papel, porque sem política não se implanta nada, sem as pessoas, né? Porque se torna uma questão pro forma, e eu não acho que, na minha opinião, a autoavaliação não pode ser pro forma, porque ela não é só um item de avaliação do programa, mas também é um momento e um espaço para a gente pensar, inclusive, a questão do próprio planejamento do programa. Né? Então, eu acho que aquilo que você falou do planejamento estratégico da autoavaliação, eu acho que as duas coisas vão meio que andando juntas, né? Sim, a própria construção, né, eu fiquei pensando aqui na definição de metas, talvez ouvir um pouquinho da professora Maria Ângela aqui, a opinião dela a respeito dessa concepção da definição de metas. Eu fiquei fazendo minhas anotações aqui e me chamou a atenção, né, como nós poderíamos pensar essas metas, porque as metas incluem o monitoramento e a verificação dos resultados, e como isso também não, de uma forma que não vá colidir com os instrumentos já existentes de avaliação da pós-graduação, né, que a gente possa pensar uma complementação, assim, desses dados, dessas informações. Sim. Eu recomendo que a comissão de autoavaliação faça uma proposta
condizente com a própria realidade do programa. Não pode ser algo maior do que vocês praticam, né? É preciso ser alguma coisa adequada ao tamanho de vocês, às expectativas que o programa tem, o dia a dia que vocês têm. Tem uma frase nesse relatório aí que me chamou bastante atenção e que eu acho que isso significa muito, que é muito significativo. Eles falam que pensar a prática é a melhor forma de fazer a autoavaliação. A prática do dia a dia, a rotina do dia a dia. O que isso significa para vocês? O que é essa prática do dia a dia de vocês? O que vocês gostariam de desenvolver nessa rotina do dia a dia, né? Que precisa, que vai ajudá-los nisso tudo? Porque o tempo projetado, ele nunca vai ser suficiente. Sempre vai faltar tempo para alguma ou outra coisa. As metas podem ser um pouco mais ambiciosas do que nós imaginávamos, mas essa calibração, ela vai ser feita com o tempo, né? Não é nesse primeiro planejamento estratégico, talvez nem no segundo, mas a prática do planejamento estratégico vai levar à experiência e a uma calibração mais efetiva dessa autoavaliação. Perfeito, ótima colocação. Acho que isso responde a várias questões que a gente tem que pensar no planejamento, né, no estabelecimento de metas, para pensar o atual estágio do programa e fazer esse acompanhamento, esse crescimento, né? É sempre começar pequeno pensando grande, né? acho que é bem esse caminho. Assim. Eu acho que tem que ter metas visíveis, né? E não só visíveis, mas que sejam execuíveis dentro daquilo que vocês têm, do potencial das pessoas que estão no programa, né? E que essa execuibilidade possa até ultrapassar um pouco mais daquilo que vocês projetaram, né? Mas tem que ser algo que seja compreensível por todos e que possa ser executado, né? Tem muitos casos que a gente pensa, que o programa pensa que deve passar de uma nota 4 para uma nota 6, digamos assim. Isso é um exemplo muito simples, né, da situação. Mas a questão da nota é muito emblemática na autoavaliação de um programa, né? É muito difícil você tirar essa cultura da nota CAPES, né? Do patamar da nota 4, do patamar da nota 5, do patamar da nota 6. E isso foi estabelecido pela própria CAPES, né? Agora ela vem com uma proposta de autoavaliação. O que significa isso, né? A gente tem que pensar, a gente precisa pensar nisso, porque antes a nossa expectativa é subir de nota 4 para nota 5, de nota 5 para nota 6. Essa era a expectativa que a gente tinha, né? A ansiedade que a gente construiu em torno disso. Mas é só isso? Não, o que está se mostrando é que nós, para subir de nota, é preciso a gente entender que existe toda uma série de requisitos e de situações que são específicas da cultura de cada programa. Agora, isso é importante. E a compreensão e o propósito que vai culminar numa instrumentalização e não o contrário, né? Eu acho que é uma... eu acho que é bem... Quando a gente lê porque, na verdade, é o que eu falei, agora vai ser... A ficha, ela é meio que o meio do caminho, né? Entre o que era e o que vai ser. Né? A ficha nova, ela vai ser completamente diferente, porque a gente não está mais naquela
a produção, que era uma coisa que todo mundo reclamava, né? Que a produção valia muito, que era muito produtivista, né? Que, bom, agora não vai ser mais isso, né? Por quê? Porque o tamanho da nota em relação à produção vai diminuir. Então, agora, o egresso, a colocação do egresso no mercado de trabalho, né, isso passa a ser muito importante, tão importante quanto a produção, a questão de como é que foi desenhada a proposta, as políticas do programa, né, as diretrizes que ele tem. Então, quer dizer, são vários elementos aí que não são mais do que todo mundo reclamava, né, que era essa questão que era muito qualitativo, que era muito quantitativo, enfim, né, que era quase que o Qualis responsável pela maioria da nota, enfim, isso agora, a realidade vai ser completamente diferente a partir de 2022, pelo que a gente entende, né? Porque tem essa de que em 2021 vai ser um ano que vai ficar em suspenso, né? Que vai ser o ano que vai ficar avaliação e que não vai nem contar para pós-graduação, inclusive, a princípio, né? Porque cada dia a regra muda, né? Então cada dia chega um boletim diferente da CAPES. Muda. Então, é verdade. É isso que tá se colocando, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar muito nisso, né? Ainda mais no nosso contexto, que a gente vai ser praticamente totalmente avaliado no modelo novo. Totalmente. Vocês vão inaugurar essa nova fase da CAPES, né? E eu acho que vocês têm uma abertura muito maior por serem os primeiros e por ser o começo dessa nova fase, né? Então, muita coisa vai estar sendo também considerada, a mudança, não é mais uma coisa que todo mundo já sabia, já agia daquele jeito, estava todo mundo acostumado tanto a preencher aquela ficha, quanto a avaliar aquela ficha, já se esperava um tipo de situação, não mudava. Então, é diferente agora. Agora, tanto nós estamos passando por uma fase nova, quanto os próprios avaliadores estarão também experimentando essa nova fase. Então, é uma situação inédita, né? Digamos assim. Eu acho que isso é bom. Acho isso muito bom. Dá margem para que a gente possa discutir certas coisas, né? Porque pode ser que eles tenham projetado uma coisa e encontrado outra. Quem vai saber, né? Só depois... Só em 2026. É verdade. E aí? Isso aí, gente. Puxa, que bom. Foi ótimo, assim, bate-papo nosso, viu? Excelente. Eu acho que foi bem esclarecedora as colocações da professora Mariângela. Fiquei pensando aqui em algumas questões. Sempre que nós conversamos sobre isso, sempre surgem novas questões, né? E o que a gente colocou, o que o público colocou no chat aqui também foram questões interessantes. É uma mistura também de... lembrei das questões de mapeamento de processos, quando falou da análise do SWOT, né? Então mistura um pouco de instrumentos clássicos com algo que vai ser muito particular de cada programa, né? Então eu acho que isso é um outro ponto positivo que tem que ser ressaltado. Claro que no nosso caso não é muito rever, mas no caso a gente foi formado pelo modelo antigo, né, Marcelo? Então, no teu caso não, porque você fez o doutorado fora, mas no meu caso é ser formado de outro jeito, né? Eu fui formado totalmente na ficha do Qualis, né? Né? Então, são várias coisas que precisam ser desconstruídas, inclusive na gente, né? Enquanto aluno, enquanto pesquisador, né? Muito. Eu acho muito importante isso. Olha, isso é uma coisa que vai ser interessante de se ver, viu? Muito interessante mesmo. Eles devem estar preparados, né? Esse grupo de trabalho, todo o pessoal, a equipe lá, deve estar ansioso, né, para ver como que isso vai funcionar. Mas eu acho que eu entendi
que é uma avaliação mais holística, Uhum. né? A intenção, né? A intenção fica bem claro isso quando a gente escuta o pessoal do departamento de avaliação, que a intenção é essa. Eu fiquei bem feliz com isso, viu? Bem feliz, porque era uma coisa muito... Aquela ficha de avaliação era uma coisa muito estanque, né? O primeiro ponto era isso, o segundo ponto era aquilo, não sei o quê. E assim, não querendo provocar muito, mas já provocando, né? A própria ideia de avaliação, né? Porque isso é muito da tradição brasileira, né? E eu que fiquei tempo no Canadá e continuo bastante envolvido com algumas coisas lá, não existe avaliação da pós-graduação no Canadá, não existe. Assim, existem as agências de fomento, existem os projetos, mas é tudo muito próprio da universidade, da cultura da universidade, do desenho da universidade. Depende de quantos alunos você tem, vai depender do tamanho do programa, quantos professores o programa vai ter. No Canadá tem programa com 2 professores e funciona, é programa de pós-graduação. Então, muito... essa mudança no modelo brasileiro eu acho muito importante, porque eu acho que a gente pode se deslumbrar com outras coisas, com outros avanços, né? Não tanto certamente. Fechada, amarrada, sempre numa ficha, né? Mas a autoavaliação, ela tem características, assim, bem positivas, né, de poder desenvolver essas questões mais particulares, mais pensando no Brasil aí com tantas diferenças, né, entre os estados, os programas, região, então isso vai mudando de país para país, né? O Tiago comentou do Canadá, lá em Portugal hoje é um outro tipo de avaliação, que um comitê realiza a avaliação do programa, essa avaliação impacta nas bolsas e vai modificando também de uma nota de 1 a 5, enfim. E a gente tem aí umas diferenças também agora. O egresso, a produção nem é importante, o que lá é o egresso. Quanto mais alunos você forma e tem atuação no mercado, mais dinheiro você vai ter, mais professores, mais... Agora, mesmo os programas pequenos, eles têm espaço, entendeu? Nesse meio. Eu acho que é isso, então, né, gente? Acho que a gente pode encerrar, todo mundo agradecendo aqui a fala, Mariângela. Acho que a gente agradece aqui no chat. Aqui no chat. Que legal! Eu acho que eu fiquei muito contente quando você aceitou fazer parte, né, lá, quando a gente... Enfim, isso já faz bastante tempo que a gente trocou esses e-mails, né? Foi. E agora, assim, a gente dando início a esse processo agora, é um ganho nosso poder contar com a tua experiência, na verdade. É mútuo, viu? Eu estou me sentindo muito à vontade, assim, é a primeira vez que eu participo de um seminário de autoavaliação, mesmo no meu programa, isso não acontecia, porque, como eu já disse para vocês, aquele modelo da ficha era um modelo já pronto, acabado, né? E não permitia que a gente colocasse muitas coisas específicas da nossa... A gente tentava enfiar um monte de coisa, sabe? A gente enfiava muita coisa ali. Escrevia. Às vezes, a gente escrevia tanto que a ficha não cabia, então apagava, aí a gente punha em outro lugar. A gente dava um jeito, né? Mas era uma coisa muito fechada, muito... assim, não permitia que a gente tivesse essa possibilidade de falar tanto do programa e do que a gente pensa de si mesmo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, para mim está sendo novidade mesmo, e eu estou aplaudindo essa novidade. Eu acho que vai dar tudo certo, vai ser bom, todo mundo vai gostar, e eu acho que vai permitir que as pessoas tenham mais aderência
a missão da pós-graduação, a missão dessa situação aí, se dedique mais com mais clareza, com mais facilidade do que antes. Uhum. Eu acho também, eu acho que é uma mudança para melhor em vários aspectos, né? Sim, eu considero que sim. Se eu puder deixar um recadinho antes da gente pode concluir, só para avisar os alunos também, amanhã a gente tem o segundo dia do evento que é dedicado, então, a essa conversa, a comissão de autoavaliação e os discentes, e o horário, mesmo horário, às 19 horas, e aí o link de acesso vocês vão receber por e-mail. Então, o e-mail do PPG. Sim, do Gmail, né, a gente vai mandar para todos os alunos um link da reunião, enfim, né, e aí conta com a participação de todos, porque é amanhã que a gente vai... Hoje era muito mais a conscientização do processo, como que era a fala da Maria Ângela nesse sentido. Amanhã é o pontapé inicial do projeto de autoavaliação, enfim, dos andamentos que a gente vai dar para isso, né, Moisés? Sim, e é o primeiro passo para a criação dessa cultura dessa construção coletiva, né, como veio bem a falar da professora Maria Ângela. Então, isso só vai ser possível com a colaboração de todos, a participação de todos, né, é isso que vai trazer os resultados que nós esperamos também. Ok. Tchau, gente, até.